paz. Eu vou ler com vocês um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 ao 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: Queres que vamos lá e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vocês já viram o joio? Vocês sabem a diferença do joio e do trigo? Eu tô aqui, olha, eu trouxe o joio e o trigo para a gente observar algumas coisinhas. Olha só. Aqui está um feixe de joio e de trigo. Qual é o joio, qual é o trigo? Eu vou separar o joio do trigo. Esse é o joio e esse é o trigo. A diferença entre eles é que o joio, ele cresce e sempre é altivo. Ele nunca se dobra, o joio. Até assim chegar à sua maturidade, ele vai estar sempre alto. O trigo não. O trigo, à medida que ele vai dando fruto, ele vai se curvando pelo peso do fruto. O joio não tem fruto. O trigo tem o fruto. A raiz do joio, ela é muito profunda. Quanto mais ele cresce, mais as suas raízes vão se aprofundando na terra. O trigo não. O trigo, quanto mais ele cresce, as suas raízes vão se soltando da terra. E quando está próximo da colheita, ele está praticamente solto dessa terra. Ele já não pertence mais à terra. O joio está cada vez mais firmado nessa terra. Mas eles são muito parecidos. E o Senhor falou: não separai. Deixai para a colheita, para a hora da colheita, que o joio vai ser separado em feixes, vai ser lançado no fogo. E o trigo é direto para o celeiro do Senhor. Hoje em dia já virou uma moda muitas pessoas se autotitular apóstolos. Mas muitas pessoas nem têm ideia do mistério de Cristo. Às vezes organizamos coisas, fazemos muitas coisas religiosas, muitas atividades que nada têm a ver com o mistério de Cristo. Mas no Novo Testamento, a revelação especial que é própria do Novo Testamento, que foi dada aos apóstolos e profetas do Novo Testamento pelo Espírito, essa revelação é o assunto de Paulo. Qual assunto? Qual revelação? O mistério de Cristo. Esse é o assunto. E agora no verso 6 vai sintetizar qual é o mistério de Cristo, porque até agora vim falando só preparando a mesa, colocando o pano, colocando o prato, colocando a colher, mas ainda a sopa não está aí. Nossa sopa está aqui, no verso 6. A saber, agora sim chegou,
qual é o assunto do mistério de Cristo? Uno pensaria, bom, se está falando do mistério de Cristo, bom, ele era o Filho de Deus, que estava com o Pai, através do qual Deus fez todas essas coisas. Né? Não foi esse Cristo que se humilhou, se esvaziou. Na Virgem Maria, ele tomou forma de servo, veio como homem, morreu na cruz, ressuscitou e subiu. E nós paramos aí. Nós paramos aí. Quando nós ouvimos a palavra Cristo, nós paramos aí. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, Paulo disse: como um corpo tem muitos membros, assim também nós falaríamos a igreja. Claro, é a igreja, tem muitos membros, mas Paulo fala, assim também Cristo. 1 Coríntios 12, 12, Paulo está falando que Cristo é como um corpo que tem muitos membros. Paulo, você não está indo muito além? Não seria melhor falar a igreja? Mas o Espírito Santo inspirou bem a Paulo. Não, Paulo, você já falou da igreja em outro lugar, agora vai falar. Cristo é como um corpo que tem muitos membros. O mistério de Cristo abrange a igreja. E não é outro Cristo. É o mesmo Cristo da eternidade, o Cristo da criação, o Cristo da revelação divina, que revela Deus, o Cristo da encarnação, o Cristo da vida humana perfeita, o Cristo da expiação, da crucifixão, da ressurreição, da ascensão, da intercessão. Ele é o mesmo Cristo que é em nosso espírito. É o mesmo Cristo que se forma em nós. É o mesmo Cristo que edifica a sua igreja. É o mesmo Cristo. Houve uma primeira cena no plano de Deus, que teve que ver com a cabeça. E ele já cumpriu o seu ministério terrenal, mas agora ele está cumprindo um ministério celestial. Ele ascendeu, ele é rei, ele é advogado, ele é mediador, e ele enviou o seu Espírito. E ele veio a nós, através do seu Espírito, a morar dentro de um só corpo. E esse corpo de Cristo é parte do mistério de Cristo. E aqui no verso 6, vim falando que o assunto dele é o mistério de Cristo e que foi revelado aos apóstolos, os profetas do Novo Testamento pelo Espírito, mas o verso 6 fala, a saber, leia comigo, por favor, o verso 6. Qual é o mistério de Cristo? A saber, que os gentios, bom, aí estamos nós, são muitos, são co-herdeiros, membros co-herdeiro, membros de quê? Membros de quê? Nós éramos gentios, nós agora somos cristãos, somos filhos, somos membros de quê? Do mesmo corpo. O mistério de Cristo fala que existe um corpo de Cristo com pessoas que eram judeus, mas também eram gentios e agora são membros do mesmo corpo. Então, o corpo de Cristo, que é a igreja, é parte do mistério de Cristo. Diz aí, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, que o Evangelho de Deus é um meio
usado por Deus para edificar um corpo para seu Filho, o corpo de Cristo. Somos co-herdeiros, somos membros, somos coparticipantes por meio do Evangelho. O Evangelho é o meio usado por Deus para nos fazer membros do corpo de Cristo. Essa é a plenitude que falava no capítulo 1, o corpo, a plenitude, e a família, a cidade, o santuário que falava no capítulo 2, e agora é o mistério de Cristo no capítulo 3. E sigue falando, do qual, do corpo de Cristo, fui constituído diácono. Paulo usou aqui a expressão diácono, assim está no grego, diácono. Não, Paulo tem que usar algo melhor, mais grande. Nossa palavra diácono é servente. Nós gostamos daqueles nomes importantes, mas Paulo não tinha importância de colocar como diácono. Mas diácono do mistério de Cristo, diácono do corpo de Cristo. Amado, você a quem está servindo? Qual é a origem e a esfera e a meta do seu serviço? Qual é a esfera do nosso ministério? Nós somos membros do corpo. Nosso trabalho tem nascimento em Cristo na esfera do corpo. E a função é para a edificação desse corpo. Paulo é ministro do corpo, constituído para edificar o corpo. Aqui Paulo vai falar coisas profundas de uma maneira muito simples. Este verso 7 é riquíssimo. Este verso 7 é totalmente orgânico, totalmente espiritual. Porque nós, às vezes, no mundo de fora, você me compreende que estou falando do mundo de fora, no mundo da naturalidade, às vezes nós fazemos coisas, às vezes nós organizamos alguns assuntos com boa intenção, e Deus compreende. Mas aqui Paulo está falando que a edificação do corpo é algo interior, é algo que provém da vida de Cristo amadurecendo em nós. Ela já é madura, vamos falar melhor, nós amadurecendo na vida de Cristo. Então diz assim, vamos ler com cuidado o verso 7. Do corpo de Cristo fui constituído diácono, o servidor, o ministro. Essa palavra ministro nesse sentido bem servil, bem baixinho. Ministro, aquele que lava os pés, aquele que coloca aquele diantal aqui para servir. E não ministro, não só ministro. Mas ele falou diácono, servidor, servente. Bem? Dice, fui constituído ministro do corpo, do qual, irmão, cada irmão, membro do corpo de Cristo, cada servidor de Deus, é servidor no corpo e do corpo. Nosso serviço foi constituído num corpo. O objeto dos nossos olhos é servir o corpo, não servir somente a ele mesmo ou a cabeça só. Os membros são úteis quando estão no corpo, quando estão ligados ao corpo e servindo ao corpo como corpo. Se você vai pela rua e encontra uma mão na esquina, oh meu Deus, pode ser muito bonita, mas você não quer nem olhar. Que a mão tem que estar no corpo. Quando a mão está no corpo, agora sim. Mas uma mão na esquina, uns olhos verdes bonitos num prato. Os olhos bonitos têm que estar no corpo. A mão tem que estar no corpo. Cada um de nossos ministérios, ou serviços, ou funções, são funções constituídas pela vida de Cristo no corpo. E são para servir a Cristo no corpo. Nunca permita
que o seu serviço espiritual seja reduzido a algo menor que o corpo. Porque cada membro do corpo tem que servir ao corpo. Para edificar o corpo, e que tem profetas, evangelistas, pastores, mestres, para edificar o corpo. Para servir no corpo a Cristo. E agora fala mais. Primeiro falou de que somos servidores. Dice, do corpo, fui constituído ministro conforme. Como foi constituído ministro? Qual foi a maneira usada por Deus para constituir servidor do corpo a Paulo? De que maneira Deus faz estas coisas? Aqui diz como? Conforme o dom da graça de Deus. Então, Deus tem graça e dá. E do dom da graça de Deus, assim Ele constitui ministros no corpo. Não é algo natural, é algo sobrenatural. É algo que provém da vida e da graça de Deus. E sigue falando. E como é o assunto do dom da graça? E continua explicando. E diz, a mim concedida segundo, como é concedido o dom da graça? Segundo a força operante do seu poder. Ou seja, quando o poder de Deus começa a operar em você, lhe é concedido a você de Deus dom de graça, e dessa maneira você é constituído servidor do corpo. Não podemos servir ao corpo sem receber graça pela operação do seu poder. É a operação do poder de Deus que nos concede o dom da graça de Deus para nos capacitar para servir, para ser diáconos, ou seja, servidores de Cristo no seu corpo. E agora Paulo fica assombrado e diz, a mim? Nós podemos, como não, claro, eu tinha que ser. Não, Paulo ficou assombrado, a mim, o menor de todos os santos. Aqui Paulo foi descendo, porque na epístola aos Coríntios ele falou que era o último dos apóstolos. Mas agora já escalou mais. Do último foi para o menor dos santos. Quando vai morrer lá, ele disse o pior dos pecadores. Ele foi crescendo. Passou de último dos apóstolos, passou para menor dos santos, e de menor dos santos falou que era o pior dos pecadores. Imagina, o pior dos pecadores viveu uma vida vitoriosa. Isso que é graça. O pior dos pecadores viveu uma vida vitoriosa. Que coisa? Ele no começo, é humilde, o último dos apóstolos, a humildade. Mas aqui o menor dos santos virou de Saulo, nome de rei, a Paulo, que quer dizer pequeno, menor dos santos. E no testamento dele, falou que era o pior dos pecadores. Que coisa, Deus se vale dos piores pecadores para conceder graça, colocar em funcionamento o seu poder e constituir estes pecadores em servidores do corpo, servidores de Cristo, lhe edificando um corpo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada, outra vez, aqui não existe mérito nenhum. Me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho. E aqui possivelmente nós já colocaríamos o ponto. Que graça, pregar o Evangelho, que mais quer? Que mais quer? Ponto, Paulo. Não, ele já não pode falar assim. Não. O Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Cada vez ele vai encontrando coisas novas em Cristo. Inescrutáveis, insondáveis, duas traduções válidas da palavra no grego. Não se pode escrutar
o fundo da riqueza de Cristo. Não se pode sondar, insondáveis, inescrutáveis riquezas de Cristo. Paulo não está falando assim o Evangelho, como se o Evangelho fosse uma coisa pequena. Não, me foi concedida a graça de pregar aos gentios, não qualquer Evangelho, o Evangelho das insondáveis riquezas. Quando já pensávamos que isto era tudo, vem saindo coisa nova. E agora já pensamos que novo, sai de novo, profundeza de Cristo. Quantas vezes na história da igreja, nós os cristãos, já temos firmado o último credo. O Evangelho completo. E depois o Senhor tem que completar de novo. Porque Ele vai dando mais de si mesmo. E a mesma Bíblia vai ficando mais viva, mais clara. A Bíblia não mudou, revelação nova não vem, mas a iluminação da revelação de sempre está vindo e ficamos assustados pela graça de Deus. Bom, nós diríamos, ok, então agora sim vamos colocar ponto, não? Mas não colocou ainda, só vírgula, Falou inescrutáveis, Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, só vírgula. Mas Paulo, você não é um ministro do Evangelho, que mais a parte do Evangelho você tem que anunciar? Tem alguma coisa a parte do Evangelho? Sim, porque ele acaba de falar no verso 6, que o Evangelho é o médio para o corpo. O Evangelho não é o fim. O Evangelho é o princípio e o meio. O Evangelho é para começar. O Evangelho é para ser salvo, para ser constituído nova criatura e ser inserto no corpo. E agora, como corpo, trabalhar. Então, ele não pode parar no Evangelho, porque ele acaba de falar que o Evangelho é o meio. Então, ele diz assim, verso 9. E, conjunção. Vou ler de novo o verso 8 para pegar o 9. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e, que mais, Paulo? Manifestar qual seja a economia do mistério. Isso também tinha que se fazer Paulo. Ele tinha que pregar o Evangelho. Cristo morreu por nós morremos com Cristo, Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos, Cristo ascendeu, Ele nos assentou com Ele em lugares celestiais. E agora, para quê? Para que somos salvos? Porque o Evangelho nos conduz à salvação. Mas a manifestação da economia do mistério nos explica para que fomos salvos. Porque às vezes nós colocamos o Evangelho como final. E o Evangelho é só o princípio da nova vida. E é o meio que Deus usa para edificar para Ele um corpo, que como corpo tem uma missão. Então Paulo pregava o Evangelho e manifestava qual era a economia do mistério. Ou seja, que existe uma economia de Deus, um arranjo administrativo de Deus que corresponde ao mistério de Cristo. Então podemos falar do mistério da economia divina, do arranjo administrativo do reino de Deus. Porque a salvação não é só individualista. Deus salva indivíduos, mas a salvação não é individualista. A salvação é corporativa. Por isso ele podia falar, bom, cada israelita vai comer uma pombinha. Não, não assim. Desde o começo falou, vão comer por famílias um cordeiro. Por família, a família que tem que comer cordeiro. Na semente de Abraão serão abençoadas as famílias da terra. Ele não falou só os indivíduos, só as almas,
mas ele falou as famílias da terra. Você vê que a salvação tem um sentido corporativo. Vamos encontrar, agora há pouco, vamos encontrar que Cristo se entregou a si mesmo pela igreja. Claro que ele se entregou a si mesmo por mim. Ele morreu por mim. E ele morreu por você. Você pode colocar seu nome, seu sobrenome, eu também. Mas ele morreu pela igreja, para se apresentar uma igreja santa e sem mácula, nem ruga. A obra de Cristo visa conseguir a sua igreja gloriosa, não somente nos livrar do inferno. Claro que Ele nos livra do inferno, mas para quê? Para formar parte da sua igreja gloriosa, do casamento que o Pai tem planejado desde a eternidade para seu Filho. Isso que Ele está em vista, isso que Ele quer. Às vezes, nossa olhada, nossa percepção da expiação é muito individualista. E sim, claro, também Ele morreu por cada um de nós. Ele pagou o preço por cada um de nós. Ele a cada um de nós perdoou, a cada um de nós livrou, a cada um de nós regenerou, a cada um de nós renovou. Mas vamos ver neste capítulo que tudo que Ele está fazendo com cada indivíduo é para preparar a cada indivíduo salvo a encaixar, ensamblar na edificação do seu corpo. O trabalho dele com cada um de nós está visando a edificação do corpo. Por isso Ele tem que tratar conosco, para ensamblar bem ajustados no corpo. Então Ele sigue falando aqui que Ele tem que manifestar também qual seja a dispensação do mistério. Ou seja, a economia do mistério. Desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Para quê? Para que tem que aclarar, tem que manifestar a economia do mistério. Porque não é suficiente só falar da morte de Cristo pelos nossos pecados na cruz. Só isso, e ponto. Por que não só isso? Por que não? Porque também insondáveis riquezas, porque também vírgula, porque também manifestação, esclarecimento da economia do mistério. Por quê? Diz aqui, verso 10, para que pela igreja, aí está o propósito eterno, aí está o lugar da igreja com Cristo no propósito eterno, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, e desde agora, não somente lá na nova terra, no novo céu, não, desde agora. E não somente em Jerusalém, e não somente na Judéia, e não somente na Samaria, e não somente até o último da terra, mas diz aqui, conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amado, a redenção é para ter um corpo, que é a igreja, para que a igreja manifeste nos lugares celestiais a multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus, mas Cristo se incorporou no corpo. E a Bíblia fala da multiforme sabedoria e da multiforme graça de Deus a se expressar
no corpo. Nenhum de nós é suficiente para conter a sabedoria plena de Deus. É preciso um corpo onde aquela plenitude possa estar cômoda. Se eu vou dormir com a pijama do meu menino, minha perna cabe dentro. Não posso, vou colocar aquela pijama, minha perna é muito gorda, não entra naquela pijama pequena. Pijama, existe essa palavra, pijama? Você me compreende? Eu preciso de uma pijama grande, sou gordo. Preciso de uma pijama como que eu entre cômodo aí. E assim, irmãos, a plenitude de Deus precisa de uma pijama muito grande. E essa é a igreja. Não precisa colocar mais sobrenomes. Tão pronto você coloque o sobrenome mais grande, reduziu a igreja. Que a igreja abrange a plenitude de Cristo e dos filhos de Deus. Então, o propósito eterno de Deus em Cristo, estabelecido em Cristo, em relação com a igreja, com a edificação de uma igreja santa, gloriosa, que esteja preparada para o casamento. Está escrito que Ele está preparando, Ele mesmo se quer apresentar uma igreja santa e gloriosa. E a graça de Deus profetizou que lhe foi concedido a ela se preparar. Aleluia! Glória a Deus! Deus concedeu à igreja se preparar para o casamento. Tem profecia de muitas coisas já diante de nossos olhos sendo cumpridas, mas as profecias acerca da igreja não tem que se cumprir também. Não tem que haver vencedores de igreja, não tem que haver uma esposa preparada, não tem que estar pronta, vestida para receber seu amado quando ele venha. Porque as coisas espirituais, irmão, não são somente naturais. Deus tem um propósito espiritual. Ele fala que Ele quer mostrar a igreja aos principados. E eles sim que conhecem muito bem. Até os demônios sabiam quem era Paulo. E quem era Jesus, claro. Mas vocês, filhos de Seba, vocês quem são? Eles não reconheciam os filhos de Sheba, que queriam usar o nome de Deus assim, desportivamente, mas não tinha realidade espiritual verdadeira, formada neles. E Deus não está interessado somente em exportação barata. Não, Deus está interessado em formação verdadeira de Cristo, provada em brigas de toda classe. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja agora, isso começa agora, dada a conhecer a principados e potestades dos lugares celestiais. Os querubins que estavam ao lado da arca tinham os olhos lá no propiciatório. Lá. Os anjos estão interessados em ver este filme que acontece na terra. Esse é o filme que está fazendo sucesso no céu e no inferno também. Qual é o filme? A primeira parte do filme foi Cristo, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo e pregado e recebido. Mas agora vem a Guerra das Galáxias 2. Agora estamos na segunda parte. E agora é agora do corpo. É a hora do corpo. Eles estão vendo. E Paulo disse que nós somos espetáculo ao mundo, aos anjos e a Deus. E eles sim que conhecem a realidade. Nós não, eu posso me disfarçar aqui, vou com corbatinha bonita,
vou colocar aqui, bom. Tudo bonito. Mas a minha causa está sendo vista pelos outros. Vocês me compreendem o que estou falando? Que Deus quer é realidade íntima em Cristo. O mundo de fora não pode nem ver, nem menos entrar. Mas os principados podem ver. Quanto mais Deus. A realidade da igreja é Cristo formado num corpo. Para que pela igreja, a multiforme, muitas formas, não somente da minha forma, porque eu somente tenho uma função de um membro do corpo, mas quando todo o corpo, juntos, fazemos aquela pijama apropriada para o Senhor e lhe caber, então, a grande obra maestra de Deus, aquela que está escondida detrás do véu, vai ser mostrada com alegria por Deus diante dos seus anjos, principados e potestades nos lugares celestiais. Esse é o filme que eles estão vendo agora. Eles estão vendo nossa luta interior, que vamos escolher a quem vamos amar por acima de tudo, ainda até perder tudo e ficar só com Ele, para Ele. Isso que eles estão querendo ver e estão vendo. E eles vão respeitar isso. E então agora disse, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo Senhor, temos ousadia, algumas traduções dizem segurança, e acesso com confiança, mediante a fé, e vou mudar aqui uma letra, vou mudar a N por D, porque no grego fala dele, é um genitivo, dele, a fé dele, não somente nossa fé nele, mas a própria fé dele. Paulo, em muitos lugares, fala da fé do Filho de Deus, ele que nos dá sua própria fé, mediante a fé dele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Que frase misteriosa. Paulo fala umas frases misteriosas. Se juntamos esta frasezinha aqui com algumas outras lá de Filipenses, de 2 Coríntios, aí daria só para uma mensagem longa. Só vamos poder passar rápido, mas vamos deixar constância aqui. Aqui Paulo está falando uma frase estranha, não? Ele até quando fala aos Coríntios algo semelhante, ele diz, espero que pelo menos em parte estão compreendendo isto. Há um assunto misterioso da realidade do corpo que Paulo está falando aqui. Ele disse, nas minhas tribulações por vós, porque nisso está a vossa glória. A minha tradução, que em espanhol diz, as quais são a vossa glória. As tribulações de Paulo são a glória dos coríntios, dos efésios, dos filipenses. Veja comigo, 2 Coríntios, já vamos voltar aqui, só para não passar muito rápido por esta misteriosa frase, que fala de assuntos da realidade interna do corpo de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 14. Vocês já encontraram? Mientras você encontra, eu vou tomar água. Encontraram já? Diz assim, como também já em parte vós nos compreendestes. Que
que foi que eles começaram só em parte a compreender? Não é fácil compreender isto. Que somos a vossa glória. Como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Que frase! Que nós somos a glória da igreja em Corinto, e que a igreja em Corinto é a nossa glória no dia da vinda do Senhor, no dia do Senhor. Que frase! Aos filipenses ele falava que eles eram o seu gozo e a sua coroa. Os filipenses eram a coroa de Paulo. E aqui, de novo, no mesmo primeiro capítulo, aos Coríntios, na segunda epístola, ele fala que os padecimentos dele eram a consolação dos outros. E ele fala também que a morte opera em nós para que a vida opere em outros. E por isso as tribulações de Paulo eram a glória dos efésios. Porque as tribulações de Paulo ajudaram Paulo a viver a morte de si mesmo com Cristo, para que a vida de Cristo operasse neles e eles tivessem vida e essa vida se tornasse glória. E quando a glória de Cristo aparecesse neles, Cristo vai reconhecer que Paulo, ele pôde usar as próprias tribulações de Paulo para contribuir com a glória dos coríntios, dos efésios, dos filipenses. E agora disse aos filipenses que eles são a coroa dele. E aos coríntios dizem que os coríntios são a glória dele. Porque se tem coríntios, se tem uma igreja gloriosa, isso vai redundar na glória de Paulo. Que frase misteriosa é esta? Nas minhas tribulações são vossa glória. Assim traduz uma versão. Nisso está a vossa glória. Ou seja, que no corpo de Cristo, Cristo edifica seu corpo conosco. E Ele vai galardoar a nossa participação nele e com Ele, na formação de Cristo nos outros. Paulo tinha dores de parto, ele tinha, para que Cristo fosse formado nos Gálatas. Aquelas dores de Paulo, em Cristo, com Cristo, participando dos padecimentos de Cristo, serviam para que a glória se formasse nos Gálatas, para que os Gálatas fossem adquirindo algo que na Bíblia se chama peso de glória. Existe algo que se chama peso de glória, segundo a formação de Cristo, peso de glória. E na ressurreição, não todas as estrelas vão brilhar igual, não. Paulo fala em 1 Coríntios 15, que uma estrela difere de uma outra em glória. Não todas têm a mesma glória. E Paulo falava que alguns irmãos até renunciaram a ser resgatados das prisões, da morte, para ter maior peso de glória na ressurreição, ter uma melhor ressurreição. Peso de glória, nível de formação de Cristo. E as tribulações, aquelas dores de parto que você sofre, para outros, vão constituir peso de glória para eles. E o peso de glória que eles adquiram em Cristo, com a sua colaboração em Cristo, vão significar também para você coroa e peso de glória. Por isso Paulo falava para os filipenses: vocês são a minha coroa, o meu gozo no dia de Cristo. Quando Cristo venha,
vai aparecer em Paulo o peso de glória da maturidade dos filipenses devida a Cristo com Paulo. Porque Paulo disse aos coríntios que a igreja dos coríntios são carta de Cristo, mas emitida por eles. E Cristo trabalhando junto com Paulo. As cartas do Novo Testamento são pessoas. Ele não precisava alguma carta de recomendação, porque as igrejas maduras em Cristo eram a carta de recomendação de Paulo. As igrejas eram as epístolas escritas por Paulo. E depois ele explica, para nos levar a glória a ele, epístolas de Cristo, emitidas por nós. Cristo o que escreveu a carta, mas o amanuense foi Paulo. Por isso João falava, não quero somente você escrever com tinta e papel, eu quero me encontrar pessoalmente com vocês. Que isso é o ministério do novo pacto. Contribuir à formação de Cristo e ao peso de glória das igrejas, o qual será ao mesmo tempo a sua glória. Cristo em você. E o que você em Cristo cooperou com Cristo para com outros, isso Cristo fará aparecer em você e será a sua coroa. Nós vamos parar aqui porque vamos sair do tema. Mas era que essa expressão aí, do 3:13 no final, as minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Coisas misteriosas. Os coríntios dizem que só compreendiam em parte esse assunto. Era difícil de compreender. Mas com o tempo você vai compreendendo melhor. E agora sim começa Paulo a nos conduzir pela escada de Betel. Porque ele vem falando de que pela igreja, pela edificação da igreja, é que se cumpre o propósito eterno de Deus. Então agora ele nos conduziu à igreja, nos levou a Betel. Você lembra que Betel tinha uma escada? E aqui ele começa a mostrar essa escada de edificação da igreja. Ele está compreendendo agora o lugar da igreja no mistério de Cristo. E agora vai explicar como é que é a igreja edificada rumo à plenitude de Cristo. É algo rico que vai falar aqui do verso 14 ao 21. Vamos ler com cuidado. Por esta causa, ele continuou. Ele não sai da causa. Por essa mesma causa. Ele continua dobrando seus joelhos por essa causa. Ele viu, ele tem visão. E ele não sai daí. Ele se comprometeu com a visão de Deus. E diz aí, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, pátria, disse o grego, tanto no céu como sobre a terra. Para quê? Qual era o objetivo da intercessão de Paulo? Por onde começava Paulo a edificação? Como Paulo era eficiente nesta cooperação com Deus, na edificação do corpo? Ele começa pelo espírito do homem. Ele começa pelo homem interior. Porque toda verdadeira edificação espiritual tem que ser no homem interior. Ele começa a edificação pelo espírito do homem, dos irmãos. E diz assim, para quê? Ou seja, ele dobra seus joelhos, ele ora, ele insiste em intercessão em nome de Cristo, sabendo que Deus vai responder. João também sabia. João disse, se vocês veem ao seu irmão cometer algum pecado, que não seja de morte. Ou seja, que Deus não precise castigar esse irmão, tirando ele da terra antes de tempo. Se você vê seu irmão pecar, que não seja um pecado que por ele Deus tenha decidido corrigir, levando esse irmão fora da terra. Pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida. O assunto é de
Suavemente, suavemente, Cristo entró a mi corazón. Suavemente, Cristo, Cristo, con sus cuerdas me rodeó. Yo le di mi vida vana y Él me dio su grande amor. Suavemente, suavemente, cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Todo el tiempo que he perdido, ocupado solo en mí, hoy lo rindo todo a Cristo. Suavemente oí su voz y el abismo de mi alma de su gracia lo llenó. Suavemente, suavemente cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Hoy le sirvo de por vida, nada quiero para mí. Cuando parta de este mundo, sus gavillas llevaré. Será el fruto de su gracia, la cosecha de su amor. Suavemente, suavemente cautivó mi corazón. Suavemente, Cristo, 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 entró a mi corazón y su habitación conmigo, es mi dueño y mi Señor. Amén.